Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o universo do desenvolvimento de jogos. Eu sou o John Zera, ou Vitor Salvador Pissolato, game designer na Monomito Studios, e estou aqui com o meu amigo Pietro Amarol. E aí, Pietro? Olá, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. E estou muito feliz porque estamos hoje com dois convidados que são a representação, o profissional. Se eu pudesse indicar alguém para você seguir sobre esta área, seriam essas pessoas. Então, é isso. Caralho. É os Hackers Mans. Bom, vamos apresentá-los antes de falar da pauta. Claro, você já leu a pauta que está na descrição aí, mas vamos lá. Primeiramente, nosso amigo Eric. E aí, Eric, tudo bom? Opa, tudo bem. Eu sou o Eric, né? Eu trabalho como programador de jogos já vão fazer 8 anos. Nos últimos 3 anos eu venho trabalhado para Wildlife Studios e hoje eu desempenho o papel de Senior Game Engineer lá. Porra, aí sim. Pesada essa vaga aí, hein, meu? Caraca. Bom, É nada. do nosso outro lado está meu amigo Murilo. E aí, Murilo Costa? Murilão, tudo bem? Caramba, Murilo Costa, que formal, né? Eu tentei ser um Bom, pouco mais formal, mas não deu certo. Eu vou ter que cortar. Murilão vai ser ótimo. Murilão. Bom, eu sou o Murilo, né? Eu trabalho como programador de jogos aí já faz mais de 8 anos. Programador, né? E hoje eu trabalho na Roguesdale, que é um estúdio indie aqui no Brasil, como Lead Game Programmer. E tô lá faz um aninho e pouco, um ano e meio, seguindo a vida. Só para deixar claro assim para todo mundo que estiver ouvindo, eu gosto muito de batata e eu vou sempre falar disso. Beleza. Isso é muito importante, Temos provavelmente, algo pra em comum, pauta. hein? É verdade. Eric, Você falou do outro lado, tá? Eu não tentei, eu vou ter que bater no Eric, é isso? Exatamente. Não Vai falaram ser, isso, cuidado vai disso. ser uma luta, gente. Vai ser uma luta. mas Eric é muito fã de batata, mas você prefere batata ou purê? Sim. A resposta é errada. A resposta certa é purê. Mas tudo bem. Tá Não, vendo? a resposta Essa é a certa. briga que eu tô buscando. Vamos atrás. Bom, além de batata, vocês dois são ótimos game programmers, como vocês mesmos dizem. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Hoje a gente vai conversar sobre esse universo dessa profissão incrível dos hackersmen, dos homens dos códigos, os game programmers, e sobre como ele conversa com o universo total de desenvolvimento de jogos, mas também junto dos game designers, né? Então, vamos conversar. Eu tenho algumas perguntinhas para vocês. Eu acho que a primeira perguntinha é sobre o primeiro contato de vocês no universo de jogos. Como é que foi esse primeiro contato? Como vocês entraram para trabalhar como game programmers que vocês são hoje, sabe? O que vocês fizeram antes para chegar a entrar numa vaga como game programmer? Eric, você conseguir contar para a gente rapidex essa parada aí? Nossa, faz tanto tempo. 8 anos, né? Mas assim, tá falando de um ponto de vista profissional mesmo, Sim. né? Basicamente, tipo, qual foi a sua trajetória para hoje virar game programmer, sabe? Para conseguir a primeira vaga Sim, ou se tornar depois de um tempo. Sabe? entendo. Eu acho que eu sou um caso mais atípico que de programadores, né? Em que eu comecei a programar com jogos já no estágio mesmo, já Ah, que como um massa. primeiro emprego formal, né? Já foi fazendo desenvolvimento em Unity e já dentro da área de jogos, dentro de um estúdio de jogos lá em Recife. Caraca, mandou bem. Então, e aí depois disso foi uma continuação dessas coisas, né? Tipo, continuei nesse estúdio, até vim aqui para São Paulo trabalhar ainda também no estúdio de jogos. Então, nunca tive um momento da minha vida em que eu não estivesse trabalhando com jogos profissionalmente, né? Mas a sua faculdade era focada em desenvolvimento de programação ou ciência da computação, algo do tipo voltado a jogos ou não? Isso. Era. Não, não. Eu sou formado em Ciência da Computação pela UFPE, né? Uhum. E é um curso bem tradicional. Geral, né? Exato, ele é bem, tipo assim, de base mesmo, de você aprender todas as coisas relacionadas mais a hardware, a engenharia de software como um todo. É uma coisa que, tipo assim, quando eu olho para a grade curricular, né, do curso,
ele é muito focado para desenvolvimento mais clássico em web e hoje em dia, né? Uhum. Nativo e para sistemas embarcados, né? De hardware. E aí eu sou o estranho que decidiu trabalhar com jogos. Ó, vou falar que não é o estranho que deu certo, né? Porque no final das contas, pelo menos, eu também fiz ciência da computação, né? E o sonho de todo moleque Sim. que entrou fazer ciência da computação, pelo menos na minha faculdade, era trabalhar com jogos, né? Só que, claro, você tem que correr Uhum. atrás, não é tão simples assim. E que massa, cara, que legal. Bom, Murilão, e o seu lado, como é que foi? É algo diferente ou muito parecido? Cara, no quesito formação, ele é bem parecido com o Eric. Eu também cursei ciência da computação. Cursei daquele jeito, né? Porque eu detesto lembrar de todo o meu tempo em ciência da computação pensando eu só queria fazer joguinho. Mas eu demorei um pouco mais para entrar no mercado de jogos. Eu já desenvolvia por hobby, né? Jogo, sei lá, desde os 12, 13 anos, mas eu não tinha conseguido ainda entrar no mercado. Eu acho que eu só fui entrar uns 5, 6 anos depois de ter 18, calma, que eu tô fazendo a conta. Quando eu tinha uns 23, 22 anos. Então, eu fiquei trabalhando com desenvolvimento de software por uns 5 ou 6 anos e só depois eu fui conseguir entrar em jogos. Foi bem legal, porque foi meio que uma hora que eu tava de saco cheio já de trabalhar com software. Eu falei, eu não vou mais procurar nenhum emprego com desenvolvimento de software, eu vou focar em jogos e eu vou começar, tipo, por conta fazendo assim, tentar montar um portfólio. E eu comecei a mandar currículo à torto e direito. E aí eu sempre gosto de falar essa história de que no dia que eu tava cumprindo meu último dia de aviso prévio na empresa, eu tava no ônibus, assim, voltando pra casa, e aí eu fui ver o e-mail do pessoal na Teps me chamando, né, pra fazer uma entrevista. E eu já tava feliz da vida, porque eu acho que, já adiantando um pouco sobre jogos, pelo menos pra mim, na época, eu via muito que a principal barreira era entrar, assim, na área, sabe? E o fato Uhum. de ser chamado pra uma entrevista já... Eu senti, assim, que já era o primeiro passo, sabe? Pra começar a abrir algumas portas. E deu no que deu. Que legal, que legal. Bom, então vocês entraram nesse universo de jogos, né? Começaram a trabalhar, né? Imagino que o Murilo tenha passado nesse teste da TESP, porque ele trabalhou lá depois. E o Eric, você também estava começando a trabalhar como estagiário, e vocês começaram a conhecer provavelmente outros profissionais que trabalham nos estúdios. Então tem lá os artistas, tem o producer e tem essa figura que é o game designer, né? E provavelmente eu queria entender com vocês como é que foi o impacto de vocês quando vocês conheceram essa figura que é o game designer. E o quão fácil ou difícil para vocês foi entender exatamente o que esse cara que é o cara das ideias, é o cara que tá ali para, sei lá, ele fala uns bagulho, tem ele que escreve a documentação. Como é que foi a experiência de vocês e o primeiro contato quando vocês conheceram a profissão de game designer? Foi algo difícil, sabe? Foi algo esquisito ou não? Foi Aham. tranquilo, assim, sabe? Então, do ponto de vista, tipo assim, de começo, eu tô tentando lembrar mais ou menos como foram as coisas, e eu lembro que eu acredito que eu, pelo menos, não tive muito contato com o game designer, Uhum. porque, principalmente no começo, como eu era um estagiário, contato era muito mais com as pessoas de programação, né? Mesmo que fossem júniores ou pleno, e elas que passavam a atividade para mim, e eu pouco tinha contato com o game designer, porque eu acho que, assim, pode ser só um achismo na minha cabeça, mas, tipo, eu sinto que eu tinha muito mais a provar no começo, do ponto de vista de código, do que do ponto de vista de conhecimento de produto, ou conhecimento de design como um todo. Uhum. Então, a minha interação com game designers mesmo foi, tipo assim, 6 meses após eu entrar na empresa, onde eu fui alocado para um projeto onde, de fato, seria um jogo maior, onde estava num estágio do desenvolvimento desse jogo, em que a gente precisava fazer mais brainstorming, precisava entender como esse jogo ia ser criado e coisas do gênero. E aí foi quando eu tive esse contato com essa figura mítica do game designer, que a gente tanto escuta quando a gente está jogando nossos jogos desde do Nintendinho e Super Nintendo. E aí eu vi quão diferente era eles na minha cabeça e eles na vida real. E é totalmente diferente mesmo. Tu chegou a... Tipo, porque assim, você, diferente do Murilo, tu começou no mundo dos jogos, né? Isso. Então, tu já conhecia a estrutura antes de entrar? Tu já tinha pesquisado sobre esse game designer? Tu já tinha, mesmo antes de ter esse contato profissional, tu já tinha alguma ideia do que ele fazia?
Eu sabia por cima, porque quando eu quis entrar na indústria de jogos, eu tinha algumas opções, né? Antes de fazer faculdade, coisas do gênero, eu sabia que, desde, sei lá, dos meus 12, 13 anos, eu disse, quero trabalhar com jogos, não sei com o quê. E aí eu fui pesquisar quais eram os papéis dentro de um time. E aí eu vi que arte, eu não tenho nenhum talento e nenhuma habilidade e não tenho paciência para isso, então eu já tinha cortado. Qualquer coisa mais com áudio ou coisas do gênero, mas aqui ainda é um tipo de arte, né? Eu já tinha cortado e tinha me sobrado como opções muito boas e válidas para mim, o game design, game designer, né, em geral, e programação. E aí, o que eu tinha aprendido sobre eles na adolescência era que também não era muito uma coisa para mim, porque que depois eu percebi que é até meio uma falácia, né? Porque eu Total. dizia assim, como eu não tenho muita criatividade, eu não quero ser só o cara das ideias, né? Como as pessoas normalmente tendem a acreditar que o game designer eu quero ser um cara que, tipo assim, que beleza, tem uma ideia a ser feita, quero provar, quero testar, quero fazer aquele negócio funcionar. Então, eu decidi pela área de programação por causa disso. Depois eu vi que, tipo, se eu tava querendo entrar em jogos e não quis ser game designer porque me faltava algum tipo de criatividade, né, que eu achava que eu não tinha, como programador hoje em dia eu sou obrigado, e ainda bem que eu sou, a exercer essa minha criatividade, utilizar ela mesmo estando num contexto muito mais de programação, em que as pessoas pensam que não precisa dessa criatividade, quando na verdade tipo errado, né? É Pensar assim tão também, na minha criativo opinião. quanto, né? Ainda acho Pietro bem mais criativo do que eu, mas eu não, É, não acho que. Eu tenho que discordar porque Hã? você me ensinou a falar com game dev. Mas depois a gente entra nesse ponto. Tá bom, certo, mas a beleza. única coisa que eu queria comentar também, que pelo que você comentou aí do comecinho, você não tinha então tanto contato com o game designer no seu time, né? Então, realmente, Nos primeiros 6 meses mesmo, não. entendi. Interessante, que interessante. Porque E aquele eu negócio, né? acho Cada empresa tem sua estrutura, né? E essa estrutura que você isso, comentou aí, eles ficavam mais longe, né? sim. E eu acho que, como o Murilo ele entrou não como estagiário dentro da empresa, né? Ele já tinha uma Entrei bagagem como de estagiário, sim. programação É vasta. verdade. Entrou? É Então. verdade. Eu decidi Mas aí abandonar tudo, você pô. acha que você teve que se provar como programador depois que você entrou como estagiário de jogos Acho que sim, era tipo. também? Porque é diferente, sabe? É bem diferente você assumir que, por ser uma pessoa que programa software, é a mesma coisa que programar jogos. Tem um skill set que é meio que. Ele tem uma intersecção, mas tem uma parte que você precisa aflorar, desenvolver ou mostrar que você é capaz de exercer, né? E, na verdade, é curioso porque o meu começo, ele também foi muito parecido com o que você falou aí. Eu estava muito mais focado na programação e como o formato lá da empresa, ele era de... No começo, quando eu entrei, pelo menos, ele era de fazer meio que uma linha de produção de jogos. O contato com o game design também era muito pouco. Ele era... A gente recebia meio que a especificação, né? Que era o GDD, assim, já com quais são as features que vão mudar entre cada jogo, assim. A gente reutilizava muito, né? De um jogo para o outro. E aí a gente via quais eram as features novas, quais eram as coisas que deveriam ser colocadas, tipo, diferentes ou muito similares ali, e meio que o contato game designer era mais para tirar dúvidas, sabe, do que de fato fazer brainstorm e pensar em ideias. O produto já estava meio que feito nesse caso. O programador ele já estava meio que num processo cascata na ponta ali. Mas eu tinha eventuais contatos assim quando eu não entendia alguma coisa no documento. Eu falava, meu, mas que desgraça é essa, sabe? Mas o começo ele era muito focado em coisas bem simples assim para implementar, porque de fato eu tava lá me provando, né? Então, eu acho que é bem parecido com o que você falou mesmo. Eu fui ter o contato com game designers bem mais pra frente. Tipo, acho que uns 6, 7 meses depois, e foi quando a gente começou a, de fato, usar um formato lá, um pouquinho mais de criação, e, tipo, ramificar um pouco mais a cada uma das coisas que a gente tava fazendo. Chegando mais perto até, né? O cara começou a sentar do teu lado, né? Eu lembro que, pelo menos, quando eu entrei Sim, na Taps Games como programador, os game designers já estavam mais perto de mim, né? Eu virava já, pro lado, já. eu já trocava uma ideia com eles. Aquela época que você entrou já tinha todo esse rolê de fazer uma equipe meio que. Todo mundo meio que na mesma faixa, sabe? Da Uhum. produção. Mas no começo, quando eu entrei, era muito mais um processo
era uma linha de produção, tipo, fazia 2, 3 jogos por semana, assim, sabe? Não uma pessoa, né? Mas a empresa fazia de 2 a 3 jogos por semana. Então, era insano, assim, saía muito jogo muito rápido. E tipo, eu acredito que também esse distanciamento criava muitos problemas, né? Porque, puta, eu Uhum. preciso conversar com o cara, mas o cara já tá falando sobre outra coisa em outro projeto, que é essa linha de produção maluca. Aí ia até ele lembrar, reabrir o documento, definir a Sim. coisa, lembrar o que ele já tinha definido, devia ser doloroso pra caramba. É uma das trocas da cascata, né? Na cascata você faz rápido, mas você tem muito custo de troca de contexto. É um dos problemas, né? Dependendo do tipo de coisa que você quer desenvolver. Mas é o que, até complementando também um pouco do que o Eric falou, assim, eu também tinha muito na minha cabeça, né? De que o game designer, ele era essa pessoa meio que tinha a ideia, né? A pessoa criativa. E eu percebi que, além disso, né? Tipo, eu acho que não se trata de uma pessoa criativa, de fato, é mais uma pessoa que é, faz muitas tentativas, assim. Eu acho que, para mim, o que eu mais penso é que nenhuma pessoa, ela saía lá já falando, eu tive a ideia perfeita, sabe? Na verdade, era uma pessoa que ela atirava e atirava, atirava, ia pensando em ideias, ia testando elas, assim. Às vezes só conversando já para descartar algumas. E tinha outra parte que eu nem levava em conta, assim, que de fato, assim, faz muito parte do game design, na maioria das vezes, que é você balancear, né, de fato, a experiência que você quer. Não basta ter uma ideia, né? Você precisa encaixar ela, tipo, em um set de regras, em um jogo, né? Bom, mas antes mesmo de falar sobre essa conversa a mais sobre o game designer junto com o game programming, a gente precisa entender um pouco mais o que é o game programming. Então, essa pergunta eu até vou editar para colocar antes, só para vocês entenderem. A pergunta que eu Uhum. queria fazer é: como é que é o dia a dia de vocês? O que que é o dia a dia de um game programmer? O que que vocês fazem e o que que vocês não fazem, que é a galera acha que vocês fazem, sabe? Como é que é a sua semana, sabe? Quais são os seus desafios? O game programmer, ele não conserta a internet dos outros, não conserta modem da internet, nem aparelho de DVD, e não conserta Impressora. celular. Impressora não é consertada, tá bom? A maioria das pessoas que são game programmers, elas também não sabem montar um computador tão bem assim. Apesar de ter uma parte da formação, a gente nem sempre é bom nisso. Mas falando, Tem na formação isso? saber mexer em hardware, né? Entre aspas, a gente deveria saber um pouco, né? Mas na hora do vamos ver, você vai montar uma placa de vídeo, não, um PC novo ali, quero ver se você não frita. Ah, Mas eu enfim, vejo tutorial no falando. YouTube que pô, com certeza uma criança da China ou da Bielorrússia sabe e ele me ensina, sabe? Sim. Mas assim, falando de um jeito muito engraçado, o que a boa parte do tempo que eu acho que game programming faz é a gente tá ali para meio que pegar tudo que tipo, todo o material, assim, que compõe um jogo, né? Então, tem as ideias de game design, tem, tipo, a arte e os assets produzidos, tipo, pela área criativa, então tem coisas de som, coisas de arte, e a gente meio que tem que dar a liga e a cola, né, disso tudo. Então, a gente fica no que o pessoal sempre coloca numa mística tela pretinha ali, que a gente vai programando um terminal. Mentira, a gente não faz isso, tá? Isso aí é coisa do passado. Hoje em dia a gente fica numa tela que é um pouquinho mais bonitinha, que é da ideia. E a gente fica colando de tudo, garantindo que aquilo faça sentido, né? Basicamente, a gente aplica a lógica para que o que era antes um monte de asset e ideia vire um jogo, assim. Então, eu diria que, no fundo, nossa tarefa é garantir que a gente consiga meio que solidificar todas essas ideias e todas essas meio que todo esse apanhado que deveria ser um jogo, assim. Parece muito grandioso, tá, gente? Mas é só mais uma das etapas. Eu não tô tentando falar que em programming é a melhor parte, não. É a parte que eu mais gosto, mas não é a melhor parte. Além do monte de reunião, né? Que isso aí eu já queria adicionar também, que porra, se tem um negócio que faz reunião é game programmer, cara. Mas fala aí, Eric, Ah, quer adicionar alguma coisa? Então, eu fiquei pensando aqui, quando tu fez a pergunta, tu falou assim, o que é que a gente faz e o que é que a gente não faz, né? Uhum. E aí, eu fiquei pensando assim, eu sei as coisas que eu faço, as coisas que eu não faço, mas certamente tem várias outras coisas que eu não faço que outras pessoas estão fazendo, tá ligado? Uhum. Então, a explicação do Murilo, que ele fala sobre, tipo, as coisas, elas existem, tipo assim, eu tentaria colocar da seguinte forma.
as coisas elas existem, elas são criadas pelos game designers, pelos artistas, pelo time de produto, né? E aí, só que cabe ao programador pegar todas essas coisas, né? Todas essas informações, todos esses dados e recursos, e de fato colocar eles junto e colar todas essas pecinhas e ter certeza que essas interações estão funcionando da maneira que todos esses outros participantes, né, todos esses outros papéis estão esperando. E aí eu sei que isso parece muito abrangente, mas é porque de fato, tipo, tem programador para todo tipo de coisa para se fazer dentro de um jogo. Sim. Então acho que a única maneira que eu consigo descrever o que a gente faz seria desse jeito. Não, A gente junta tudo. Complementando um pouco, a gente tem uma hora que a gente fica tão. Tipo, eu acho que as melhores pessoas em programação costumam ser as preguiçosas. E aí eu acho que tem uma hora que a pessoa que está programando ela é tão preguiçosa que ela cansa de fazer isso, de dar toda essa cola, e aí o que ela faz? Ela fornece ferramentas para que as outras áreas elas colhem isso tudo. Então, que é o nosso próximo Sim. passo, de justamente, eu cansei de colocar todos os bonequinhos no jogo ali. Eu vou fazer uma ferramenta para que alguém coloque esses bonequinhos no jogo, porque eu vou fazer outra coisa. É até um passo que o cara deixa de ser só o programador, mas ele também é um facilitador, né? Ele começa a te entregar, coloca na mão da galera, puta, o game artist, coloca você o asset dentro da Unity, né? E aí você ensina o passo ou cria uma ferramenta para isso. Ou até o GD, cara, você vai balancear, não é eu que vou mudar o número. Vai lá, entra na engine, muda você e dá o play testa, né? Eu acho que é bem isso É também que resolver vocês fazem. problema, que é o foco Uhum. normalmente de desenvolvimento de software e programação no geral a gente usa da programação para resolver problemas. No caso, o problema quase sempre em game development, ele é criar um jogo assim, né? É criar uma fase, é criar uma habilidade, sei lá, fazer um sistema onde várias pessoas consigam entrar numa sala. Tem N problemas, mas todos eles a gente vai. É meio que previsível a nossa lista de coisas que a gente usa para resolver, que é a programação, assim, escrever as letrinhas ali, apertar Enter e ver se ela compila. E aí a gente falou sobre como vocês conheceram esse personagem, né, que é o game designer. E aí até contando um pouco, voltando um pouco atrás na minha história, eu quando comecei como game designer, eu era aquela pessoa que, primeiro, saber o que o programador faz é muito mais fácil do que um game designer antes de entrar, né? Mas eu tinha essa visão que o Eric comentou, o game designer é essa pessoa que é dono da ideia e blá blá blá. E eu era muito chato com programmers back then. Só que isso eu tô falando de época de Game Jam e tal. E quando eu comecei profissionalmente, eu comecei a ter contato com essa persona game engineer. E comecei a entender o quão é importante essa sinergia do game designer com o programador. Eu acho que a pessoa que mais me fez entender isso foi Eric. Assim, o tempo com o qual eu trabalhei com o Eric realmente mudou muito o meu jeito de fazer game design e era muito importante assim para mim como a gente se entendia bem, como eu conseguia comunicar as coisas e como o Eric também passava coisas para mim, assim, tipo, ele, pô, isso daqui não tá funcionando muito bem, dá uma revisada nisso. Fazer, porra, bem no cenário que o Murilo falou, sabe? Tem uma coisa, a Eric apontava, pô, será que essa solução não é boa? E eu acho que a Eric até fazia com um cuidado muito grande, assim, que às vezes ele era uma solução que estava muito burra e errada, ele fazia, pô, mas tu não quis dizer isso, né? Tu quis dizer aquilo. Às vezes eu só tinha errado mesmo, mas ele fazia de uma forma muito legal. E aí eu queria saber de vocês, assim, como vocês entenderam o quão era importante para vocês, como devs, programadores, ter essa sinergia com o game designer, entender o que um game designer faz, poder falar na língua dele. E também, depois, com vocês, durante o processo, vocês poderem responder quão importante vocês acham um game designer saber falar com vocês, saber falar a nível de código, ou pelo menos entender o código que você está escrevendo. Então, eu posso falar justamente que, tipo, essa sinergia, né, que a gente tá falando aí, tipo, de saber conversar com o game designer e o game designer conversar comigo, eu também adquiri ela muito bem, né, ela foi muito bem consolidada justamente quando eu trabalhei junto contigo. E aí ajudou muito, tipo assim, é como se de fato eu tivesse chegado num próximo nível da desenvolvimento de jogos, né? Porque agora eu não estava mais só resolvendo o problema de essa interação daqui precisa ser feita. Agora, essa interação, né,
dentro de um jogo, ela não precisa ser só feita, como ela também precisa ser boa, ela precisa ser interessante, ela precisa ser apelativa, né, de um certo ponto de vista, porque senão as pessoas não vão querer interagir com aquilo. Então, aí a interação pode ser qualquer coisa, pode ser de um menu, eu clicar nele, mexer, fazer um drag, fazer um scroll, fazer um print, né, na tela, qualquer coisa assim, como pode ser eu escolher uma carta, mover um personagem, qualquer coisa assim que seja algo que antes eu faria simplesmente por fazer e agora esse negócio está pronto, agora eu estou fazendo e eu quero que a interação disso seja deliciosa, que seja boa de se jogar, de se interagir com aquele elemento, né, com aquele componente do jogo. Do ponto de vista de quanto ajuda o game designer conversar bem com o programador, eu só consigo fazer essas coisas de maneira boa e correta quando eu consigo acessar o que tem na cabeça do game designer, certo? Porque se eu não sei o que por exemplo, na época, se eu não soubesse o que o Pietro queria fazer, eu não ia conseguir fazer. Simples assim, eu não leio mentes. Então, eu precisava entender alguns dos termos e o que estava se passando na cabeça dele às vezes. Então, tipo assim, quando a gente chegava e dizia assim, eu quero que tenha um botão para que se faça isso e tal, não sei o quê. E aí ele não dizia onde se colocaria esse botão, por exemplo. Mas eu, visto a bagagem que eu já tinha com ele... Calma, essa frase tipo assim, a história tá estranha. Deixa eu dar um exemplo melhor. Sem pressa. Mete bronca. O resumo de tudo, tipo assim, é que eu me perdi completamente no que eu tava falando. Essa é a realidade. Relaxa, tá de boa. Tinha que ser o Você- Pietro, né? Obrigado, Pietro. Não, mandou muito bem, De Pietro. Você nada. acabou com a história do Eric. As minhas perguntas são mais fáceis. Mas você Não, estava explicando como eu era tava... o botão e para entender. Isso. Mas antes disso, eu tava querendo falar o seguinte, que eu preciso entender o que passa pela tua cabeça, porque senão, na hora que eu for fazer, e se você não especifica muito bem, e eu não tenho esse contato, né, essa comunicação com o game designer, eu posso aplicar os meus preconceitos, por assim dizer, no produto, que podem ser muito diferentes do que o game designer está querendo. Ou essa comunicação tem que existir muito bem, ou a bagagem tem que ser mais ou menos a mesma. E aí, no caso, entre eu e Pietro, não existia essa bagagem não era a mesma. De fato, a gente precisava construir produto através da comunicação. E a comunicação ser boa do ponto de vista em que eu entendo o que ele está falando e ele entende o que eu estou falando, era super importante. Porque quando ele chegava e dizia assim, eu quero fazer a detecção de alguma coisa da parede aqui, do joguinho e tal, não sei o quê. E aí podia abertamente falar para ele, olha, do ponto de vista técnico, isso vai ser muito mais custoso, não faz muito sentido. A gente pode fazer desse outro jeito que é mais barato e a gente consegue fazer isso hoje. E aí, do ponto de vista mais barato, pode ser tanto do ponto de vista do processamento lá na hora, né, do celular ou do console ou do computador, como pode ser do ponto de vista de recursos na hora do desenvolvimento. Se eu fosse fazer a detecção de colisão do jeito que ele queria, eu poderia demorar uma semana. Se eu fosse se eu fosse fazer do jeito que eu propus, poderia demorar só um dia. E como a gente estava fazendo um protótipo, fazia muito mais sentido fazer em um dia do que fazer esse negócio em uma semana, por exemplo. Então, ele entender um pouco as minhas preocupações na hora de programar também foi super importante, porque se, por exemplo, a gente soubesse que, não, olha, a detecção final do produto de fato vai ser essa que o game designer queria, que é que o Pedro queria, então então vale a pena a gente gastar essa uma semana para fazer essa detecção desse jeito, tá ligado? Então, essa comunicação precisava ser sempre limpa, né? Ela precisava ser sempre clara para que todo mundo entendesse qual era a preocupação um do outro, para a gente poder construir o produto de maneira mais econômica, né? Correta e tal. Muito bom. Eu acho que o Eric ele já falou bastante assim sobre isso. Eu acho que ele falou muito bem.
Eu acho que a única coisa que eu complementaria também sobre a parte de o quanto a comunicação ela é importante, na verdade eu vou reforçar, porque eu acho que ele falou bastante isso também, é que a gente serve, entre aspas, né, de um jeito bem cru, mas nosso, nossa maior função ela é de resolver problemas. Só que a gente precisa entender de fato o problema que a gente está tentando resolver. Senão a gente principalmente em jogos, né? Porque quando você está fazendo software, fazendo aplicativos, o problema ele tende a ser muito mais direto, né? A pessoa ela quer comprar um produto novo mais rápido, beleza? Tá um pouquinho mais simples o que é isso. Só que como a gente está falando de entretenimento, de entendimento, de experiência assim da pessoa enquanto ela tá tendo ali acessando o jogo, tem muito na cabeça do game designer, principalmente, tipo, tem um pouco dessa bagagem que o Eric comentou, de entender qual é a sensação, né, que você está querendo trazer ali, e também entender um pouco da experiência que você está querendo dar. Então, a comunicação do game programmer com o game designer e até com as outras áreas, ela tem que ser muito focada em entender o que a pessoa ela quer alcançar, porque meio que a pessoa ela vai ter uma caixinha de ferramentas ali, do que ela entende como experiências e formas de dar essa experiência, mas no fim das contas, você também tem, né, como game programmer, uma caixinha de ferramentas que você consegue utilizar, assim, para fazer aquilo ser real, né? Então, não adianta a gente ter uma ideia maravilhosa de uma experiência que tem. Ele lê a sua digital e ele consegue já projetar a sua cara ali, se não tem tecnologia para isso no game programmer. E é muito disso, assim, que eu acho que vem dessa empatia também do game designer de saber um pouco do nosso dialeto, né? Saber limitações que a gente vai sempre encontrar, né? Saber um pouco até de o que são coisas que já meio que foram várias vezes implementadas por aí, então vai ser mais fácil para o game programmer ele conseguir utilizar, e o que é uma coisa que ela é totalmente nova, sabe? Então é difícil, né, pra gente, quando a gente está tendo que fazer coisas sem referência, por exemplo. É tão difícil para arte, quanto para designer, quanto para o programa. Eu acho que é isso que é legal que tem essa meio que essa língua meio que interseccionada, assim, de coisas que cada um sabe de limites do outro, assim, principalmente. Vocês estavam falando sobre essa conexão, né? E assim, uma coisa que eu percebo em Eric e percebo em Murilo, que vocês conseguem falar a nível de game design. Vocês conseguem, se eu chegar com algumas ideias, se eu chego com alguns pontos, até em algum momento eu estava fazendo um grupo de debates sobre game design e tal, e Eric estava participando, e ele conhecia pessoas que eu falei, caralho, como é que ele conhece um comunicador, sabe? Então, a minha pergunta é: depois de vocês começaram a ter esse contato com esse game designer, entenderam que vocês precisavam de ter uma sinergia com ele, vocês chegaram a estudar? Tipo, vocês acham que é importante um game dev estudar game design? Cara, eu diria que não sei se o que é a definição de estudar, assim, o quão ampla ela precisa ser, mas eu acho que é mais entender mesmo. Depende do que você quer ser. Se você quer fazer meio que um misto, né, de game design e game programming, que já existem cargos assim, né? Eu acho que sim, mas senão eu diria é mais entender do que de fato estudar. Eu não sei se você precisa saber tanta, sei lá, tanta terminologia de algumas coisas, ou até algumas formas de resolver problemas do game design, porque é bem, querendo ou não, é toda uma área, sabe? São várias coisas. Mas eu acho que entender e saber o básico, assim, é importante, com certeza. O mesmo vai se aplicar para outras áreas também, né? Saber um pouco sobre a parte de arte, assim, quando a gente está trabalhando com malhas e tudo mais, ajuda um pouco. A pergunta era se a gente precisa estudar game design, né? E se vocês estudaram também, ou vocês já foram atrás de algum Tá, documento, ou, sei lá, leu bastante coisa de game design. tá. Eu já estudei, eu fui atrás de documento, né? Documentação relacionada a isso e tal. Fiz alguns workshops e tal. E eu acho importante a partir de um certo ponto na sua carreira de programador. Porque o que acontece é que quando você chega a um certo ponto que você, na minha experiência, né? Você precisa começar a. Como é o nome? Negociar, Negociar. Acho que negociar é a melhor palavra. Você precisa começar a negociar com o pessoal de produto, né? E aí, produto pode ser. Tem um pouco aí relacionado com GD, principalmente. Uhum. As coisas que precisam ser feitas dentro de um jogo, né? Quando você conhece um pouco do game design, quando você já sabe
sei lá, quando você já sabe algumas coisas do ponto de vista formal, né, de game design, você consegue ter mais argumentos para o que você está querendo fazer ou do que você está querendo deixar de fazer, principalmente também. Só que isso vai muito de quem eu sou, talvez, porque, tipo assim, eu acredito e eu gosto muito ainda da educação formal para certas coisas, né? Então, tanto seja para programação, como seja para você entender um pouco de game design, um pouco de arte, um pouco de UX também, de QA, todas essas coisas, eu sinto como, tipo assim, como a programação tá num ponto tão central entre todas essas áreas, eu sinto que é parte da minha obrigação entender muito mais sobre os outros, né? Tipo, eu entendo se o pessoal de GD não entender muito bem a linguagem de QAs, mas eu não tenho desculpa, entendeu? Faz sentido. Sim, não, Entendi. entendi. Então, produto e artistas não precisam entender QA, e QA não precisa, se bem que QA precisa entender bastante UX, por exemplo, mas talvez não tanto arte. Mas QA conversa muito mais com programação do que com qualquer outro time, né? Talvez o outro time que mais se converse, que não envolva o programador, né? Seja produto e arte. Então, seja um pouco isso, tá entendendo? Mas, na minha cabeça, eu vejo como super importante as pessoas saberem GD a partir de um certo ponto na sua carreira, né? Talvez não seja tão importante, depende muito do escopo dos projetos que você está trabalhando. Se forem projetos pequenos e menores, a ponto de não ter um GD, entre aspas, né? Não ter um GD, significa que todo mundo ali é o GD. Então, aí é que se torna mais importante ainda todo mundo saber o que está acontecendo para se fazer esse protótipo, se fazer essa game jam, fazer esse projeto aí pessoal, qualquer coisa do gênero. Mas à medida que você vai aumentando um pouco o time, e aí tem agora um GD dedicado para o projeto, você perde mais uma vez você saber tanto GD. Só que quando você precisa ter aquela integração super fechada com o GD, aí se torna mais uma vez importante você estudar e trabalhar, né, com o GD, sabendo formalmente o que é que ele está falando e você conseguir argumentar algumas coisas. Pietro falou dessa história aí que eu participei de grupos, né, de game design que ele estava participando, e você falou que eu conhecia algumas coisas formais, alguns comunicadores, né, alguns livros e coisas. Eu não lembro, sendo super sincero, eu não lembro quais foram os exemplos que eu dei ou coisas do gênero, mas pode ser porque, como eu participei só das reuniões iniciais, era justamente pessoas do começo dessa jornada da educação de game design, né? Então, como eu trilhei essa jornada no começo, então eu sabia o começo. Era mais ou menos isso? Eu não lembro exatamente. A gente tá falando de meio, mídia e outra coisa. Ah, tá. Boa. Beleza. Bom, gente, vocês estavam comentando bastante, comentaram anteriormente, sobre também a documentação do game designer, né? O GTD, Uhum. tá tudo ali documentadinho, o que o game designer tá pensando, e eu imagino que vocês dois tiverem em algum momento o contato com essa documentação, que pode ser ou a documentação ampla do projeto, ou só a documentação dessa próxima feature, dessa modificação dessa feature. E a pergunta que eu quero fazer é, o que a gente fez de merda nessa documentação? O que essa documentação precisa informar para vocês que a gente tem que fazer sempre e o que a gente está colocando demais que o game programmer não precisa dessa informação, sabe? O que a gente está fazendo informar, sabe? Eu queria até complementar e perguntar, tipo, vocês acham que aquela máxima de uma imagem vale mais do que 1000 palavras ajuda? Tipo, um documento de GD ser mais imagético do que um documento só de texto, ajuda vocês? Então, vamos por partes, vamos por Ó, etapas. O primeiro ponto é existir o documento de GDD, né, o Game Design Document, é super importante. Quando não existe aquilo e as coisas são apresentadas de forma caótica, principalmente porque estão na cabeça do GD e não foram colocados em papel ainda, já começa com um erro, tá ligado? Quando não existe um documento, a gente não consegue voltar
para a ideia central do jogo, certo? Então, se, por exemplo, a gente está fazendo um jogo que é um idle game e tal, e a gente não tem documentado como vai ser feito esse jogo, qual é o propósito dele, o que a gente quer alcançar com esse jogo, essas coisas são só faladas no Slack, no Teams, em e-mail, em qualquer tipo de mensagem, rapidamente esse negócio se perde e o idle game vira outra coisa. Quem sabe ele até deixa de ser um idle game. Ele vira Exato, vai para outro lado. vira um outro lado completamente diferente, porque não existia essa âncora que para mim é o GDD, porque não dá para confiar, né, que a gente, dentro de um processo de criação de jogo, que às vezes demora muito, a gente vai permanecer a mesma pessoa no começo do processo e 6 meses, às vezes, né, 1 ano, 2 anos depois, quando o jogo estiver mais próximo, né, do lançamento. Então, existir o GDD já é super importante, e aí depois disso, eu acredito que o que Pedro falou é sim verdade. Tipo, eu concordo que ter imagens e principalmente ter referências do que está sendo falado é muito importante na hora do desenvolvimento. Porque quando se existe referências do que a gente está querendo fazer, eu consigo ir atrás dessas referências, tanto do ponto de vista de jogador, tipo, eu consigo abrir o jogo e ver como aquele negócio está implementado, né, de uma certa forma, né, eu consigo interagir com com aquela mecânica, com aquele menu, com aquela economia, sei lá, qualquer que seja a coisa que a gente esteja tentando utilizar de referência, né, e eu consigo ter o feeling de como aquilo foi feito e consigo fazer no jogo que a gente está desenvolvendo agora. Mas às vezes não é tão, tipo assim, se não existir uma imagem, eu acho que tá de boa, tá ligado? Tipo, é importante ter a referência. Se não tiver a imagem do que você está querendo falar, mas você diz assim, estou criando um sistema de economia em que vão existir armas e 3 currencies diferentes e vai ser mais ou menos como o Dragalia Lost ou o Fire Emblem Heroes fazem. Sim. Tudo bem, eu posso ir Já te atrás passei, né, desses as jogos. informações. Eu Mas se posso ir se for atrás Fire desses Emblem dois jogos. Heroes, tu sabe de cabeça esse jogo. Não, mas aí. Tá, você sabe que o primeiro exemplo é sempre o do viciado, né? Não tem jeito. Caramba. Hã? Não falei no mesmo, Mas eu não, usei por Dragalia favor. Lost, que é um jogo que tá terminando. Pior ainda. Hã? Não. E eu falei o pior exemplo possível, porque eu disse 3 currencies, e esses 2 jogos, na real, acho que tem para mais de 20 currencies, cada um deles. Sim. Caraca. Então é diferente. Mas, enfim, o que eu quis dizer é, tipo, eu consigo ir atrás dessas coisas e experienciar em primeira mão, né? Fazer uma busca no mínimo, né? Sim, Joga no exatamente. YouTube e vê o que acontece, né? Total. Nossa, é muito bom quando a gente consegue fazer isso. E pelo menos Puta, ir no pra mim YouTube também. e ver, tipo, esse negócio tá funcionando desse jeito, tal. É muito bom. Pô, de novo, Eric, ele só faz as melhores respostas, eu só tô aqui pra complementar ele mesmo. Esse é o meu papel. Eu ia dizer que o mais importante, na verdade, até o que você falou de cagadas, assim, que acontece, eu acho que a documentação ela tem que ser útil, sabe? Então, até o próprio GDD, antes eu tinha muito na cabeça que o GDD ele quer que ser o mais completo possível, sabe? Dizendo tudo o que vai acontecer no jogo e tudo mais. Só que uma coisa que a gente aprende é que o jogo, o processo de criação do jogo ele é uma coisa muito viva, assim. E o jogo ele se transforma o tempo todo. Então, de nada adianta uma documentação muito extensa e super detalhista, comparado com, de fato, uma documentação objetiva, sabe? Então, eu diria que, assim, uma das coisas que pode sempre, que eu acho que pode atrapalhar muito é quando a documentação ela não está sendo bem direto ao ponto, assim, do que tem que ser feito e de o que aquilo está tentando alcançar, sabe? Com certeza eu tô do lado eu sou team imagem aqui, porque a imagem ajuda 200%, mas tem alguns momentos que é importante deixar um pouquinho de texto ali dizendo sobre o caso que vai acontecer, porque a imagem demais também, ela às vezes dificulta, né, a gente a ler aquilo. Tipo, eu prefiro uma imagenzinha ou outra e um pouco de texto do que uma pressão de slides, assim dizendo. Pensando, É, pensando um pouco aqui, Murilo, vê se tu concorda comigo. yeah. Talvez imagem seja ruim quando a pessoa não tem tanto a bagagem de game design quanto o que se precisa
quando você só olha a imagem já meio que entende o que está acontecendo? Eu Tipo assim, acho se a que pessoa tá mais num... mais ou menos, é porque o que eu diria, Hum, assim, de imagens. Se você, por exemplo, me coloca uma imagem de um jogo, por exemplo, Dragalia Lost, assim, você coloca a imagem do pronto, Dragalia perfeito. Lost e fala para ele, e fala que está acontecendo uma coisa no sistema. Tem milhões de coisas acontecendo naquele sistema. Então, Sim, não se trata só de uma imagem, de você colocar ali e falar, gente, é tipo isso aqui, sabe? perfeito. Precisa de muito foco e objetividade, assim, de quando você está usando imagem. Então, imagens Sim, normalmente tem documentação de game design. São fluxos. Fluxos eu acho que normalmente a nossa. gente entende, né? Fluxo ajuda pra caramba a nossa vida inteira. Wireframes ajudam muito, né, em imagem de game design, porque justamente deixando o wireframe ele tem essa vantagem, né, de só focar, de ser feio, e só focar em justamente o que tem que acontecer ali, qual é o objetivo daquilo. Ele é muito pouco poluído, assim, os wireframes bons, pelo menos. E É, quando você coloca referências de alguma coisa que você está querendo usar assim para como base, é realmente dar um foco naquilo, né? Tipo, deixar claro aonde você está querendo usar aquela feature nova ou aquele ponto que é positivo de um jogo que você está querendo usar para o seu jogo também. Massa. os GDs de vocês estão fazendo wireframe? Pô, Pô, meu, tem que fazer um pouquinho, né? Às vezes tem que fazer, né? Isso Me é respeita até... que eu sempre entrego wireframe, porra. Ô, louco, vocês estão bem demais. o Eu pensei wireframe que isso era é pro muito pessoal... bom. Eu pensei que isso era pro time de UX, não Ah, Ah, GD. Isso. tá, entendi. É porque às Então, vezes aí o depende do UX e o game escopo, né? designer, né? Sim, É, é o mesmo cara, né? Ah, faz exatamente. sentido. Exatamente, Hum. depende muito do tamanho do projeto, inclusive, né? Tipo, é o que você falou. Tem um caso um dos projetos que eu tô trabalhando, tem o GDD lá, só que a gente consulta esse GDD uma vez na vida e uma vez na morte, porque ele tá muito internalizado, assim, já. É uma equipe Hum. pequena trabalhando no projeto. Então, tipo, todo dia a gente tá lá martelando, sabe? O que o projeto ele vai ser, o game design ele tá muito próximo. Então, depende, eu acho que até a própria documentação, o uso dela depende muito, tipo, do tamanho do projeto que você está fazendo e a quantidade de pessoas que vai consumir aquilo, né? Bom, eu acho que agora uma pergunta, eu posso dizer até que um pouco mais filosófica, pode-se dizer assim. Eu queria saber de vocês, como que vocês, como game programmer, avaliam se algo tá bom ou não? Murilo, você consegue me dizer? Se algo tá bom, em que sentido? É, Assim, algo que eu fiz ou algo que todo mundo fez? eu acredito que é mais olhando para o seu trabalho, assim, sabe? Quando você acha que você fez um bom trabalho, sabe? E como você avalia isso? Quais são as métricas que você utiliza ou como que você percebe, puta, isso aqui ficou legal, sabe? Cara, eu diria que, primeiro, uma coisa que o Eric mesmo falou em uma outra pergunta, é de eu usei os recursos de forma correta, entre aspas. Tipo, eu usei ou o meu tempo, ou eu estou usando o próprio software ali de alguma forma que faz sentido, sabe? Eu não gosto de pensar que eu gastei uma semana num problema que talvez já tenha pronto na internet e eu não precisava estar reinventando a roda, né? Eu já copiei, colei ali, editei algumas coisas e pronto. Porque, ó, gente, é verdade, tá? O programador, as coisas que a gente mais faz em programação é procurar na internet as coisas, não é copiar e colar de fato, mas é entender como a solução ela foi feita e adaptar para o que a gente precisa. A Uhum, programação, total. ela é 90% de adaptação, assim, de soluções de outras pessoas para a sua. Stack Overflow neles, né? Não tem jeito. Cara, pelo menos eu acho que isso. Eu espero que o Eric não diga que eu tô errado, assim, porque eu Não, acredito que pelo programação, ela contrário. é muito disso, assim. Cê- eu acho que você está certíssimo. Quando a gente consegue... Acho que você tem a mesma sensação que eu, que quando a gente consegue fazer algo e a gente consegue fazer exatamente isso que você falou, de utilizar bem os recursos, o negócio tá legal de se interagir, de se jogar, a gente tem um sentimento de trabalho bem feito, de um orgulho muito grande. Quando aquele Sim. Puta, que legal. negócio seja aprovado pelos QAs, ou seja, chega na mão dos jogadores também, e eles elogiam, né? Ou eles têm críticas construtivas apresentadas de forma negativa também, acontece. Críticas construtivas é muito bom, hein? Que jeito bonito de falar, né? As críticas construtivas, mas tipo assim, de toda forma, quando existe reação ao nosso trabalho e a gente sabe que aquele negócio foi feito de maneira, tipo, da melhor maneira que a gente conseguiu fazer dentro do tempo, dos recursos que a gente tinha, eu acho que
a gente consegue avaliar que esse negócio tá bom. E aí É. o oposto seria a gente, quando faz um post-mortem de algum jogo, mesmo, e eu quero deixar claro para todo mundo que um post-mortem, eu não sei se vocês já falaram isso aqui no podcast, que o post-mortem ele deve ser feito com jogos que deram bem e que deram errado, né? Mas também os que deram bem. Sim. Porque dentro desses post-mortem de jogos bem-sucedidos que foram lançados dentro de um tempo, né? A gente consegue avaliar somente após o lançamento coisas que a gente poderia ter melhorado dentro do processo de desenvolvimento, principalmente a parte de programação e de código, né? Porque quando a gente está programando ali, tem algum deadline, quando tem alguma coisa assim, a gente pode deixar alguns débitos técnicos, né? Visando o lançamento de alguma coisa ou visando a prototipagem de uma certa interação, né? Sim. E Sim, aí, total. com esse post-mortem, a gente consegue encontrar esses pontos de melhoria após o jogo ser lançado ou após o jogo ter sido aprovado pela diretoria ou pelo QA, ou qualquer coisa assim. A programação ela é um trabalho um pouco invisível, tá? Porque normalmente as pessoas elas só reparam no nosso trabalho quando ele tá saindo errado, tá, gente? Então, assim, normalmente as pessoas vão vir falar com uma pessoa programadora quando ela fez bug ou Zero quando a merda. coisa tá muito lenta, sabe? É verdade, é engraçado isso, mas é normal, faz parte do nosso trabalho, porque diferente, e tem o seu lado bom e o seu lado ruim, tá? Porque diferente da arte, por exemplo, que a arte as pessoas elas vêm elogiar e falar, nossa, que coisa linda que ficou isso, as pessoas elas também adoram colocar o dedo na arte e falar assim, nossa, mas isso aqui você podia mudar essa corzinha, né? O game design é a mesma coisa. O game design as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, eu tenho também um pouco de game design aqui dentro de mim. Não que ninguém tenha, tá, gente? Mas não necessariamente a pessoa ela vai saber do que ela vai estar falando ali. E a programação, ela é meio que, por ser esse trabalho invisível, ela tem suas vantagens e desvantagens, né? Só as pessoas que estão programando costumam saber o que foi feito ali, que foi bom e o que foi ruim, sabe? Então, a gente acaba ficando um pouquinho mais... um pouquinho mais ilhado mesmo, essa percepção, né, de um trabalho bem feito. Acaba se limitando bastante ao que a gente tem como percepção, né? Uma coisa que ajuda bastante é principalmente quando você está fazendo coisas para os outros, sabe? O que é uma das coisas mais gratificantes no trabalho, pelo menos para mim, que é justamente quando você está fazendo alguma ferramenta ou alguma coisa que a outra pessoa ela está dependendo um pouco de você e quando você faz, você percebe que você destravou ela, que você permitiu que ela consiga fazer mais coisas. Então, eu acho que esse é um dos momentos que também mais dá orgulho assim do próprio trabalho, que é justamente quando você permite que as outras pessoas consigam fazer coisas melhores, assim, e que você percebe que você melhorou a vida delas, de alguma forma. Você ativou a carta armadilha e caiu na sessão de terapia agora. Que É, isso. A gente fala muito no podcast, quando a gente fala de game design, sobre síndrome do impostor. Porque é muito, mas muito, muito comum para os game designers acontecer isso em algum momento, seja no início, seja quando está mais um tempo na carreira, porque game design não é uma atividade exata, não é algo que a gente consegue dizer isso tá legal, isso não tá. Tanto que a gente, quando trouxe a Lola e o Matt, né, para falar sobre arte, a gente perguntou, não, vocês acham que existe síndrome do impostor para artista? Eles falaram, tem, mas a gente vê que em game design é muito mais fácil isso ocorrer, porque game, como o Murilo acabou de pontuar, game artists, as pessoas conseguem dizer isso tá bonito, isso tá feio. E aí eu tenho a opinião que é também fácil você dizer, pô, esse código tá rolando fácil, o jogo não tá pesado, tem um bug, não tem. E é mais fácil saber se vocês estão mandando bem ou não. Mas a minha pergunta é, existe síndrome do impostor para dev? Sim, olá, eu sou um impostor sênior. É, Eu acho que, assim, só dando spoiler sobre essa pergunta, se existe síndrome de impostor para todas as áreas, com certeza sim. É, Tipo, eu não acho que tem nenhuma área que não tem síndrome do impostor, com certeza algumas elas podem ter um pouco mais, né? As que são mais ilhadas, né? As que têm pouco feedback entre si, elas tendem a ter mais disso, mas falando pelo menos por mim, eu acho que com certeza. Talvez menos no âmbito de programação em si, mas é porque eu acho que a síndrome do impostor, pelo menos para mim, ela também está muito associada com estar cercado por pessoas que mandam muito bem, sabe? Eu não sei se é pela minha experiência, mas do tempo todo que eu passo em jogos, eu vi muito disso, assim, muitas pessoas que mandam muito bem. E isso acaba colocando um pouco, né, você para se olhar no espelho e falar, putz, mas será que eu mando muito bem, né? Então, acho que sim, assim, que existe e que
talvez não tenha aí tanto grau, assim, já que você falou que game designer é exclusivo aí, né, de 9 entre 10 game designers recomendam síndrome do impostor, mas eu acho que sim, com certeza. A resposta do Murilo foi muito boa. Tipo, não existe síndrome do impostor para alguém? Tipo, eu acho que é justamente o que ele falou. É inerente a toda profissão, eu acredito, onde exista interação com outra pessoa da mesma área. Porque vai ter gente de todo espectro possível de trabalho, né? Então, tipo, certamente nós como seres humanos, a gente tem esse hábito de se comparar com outro quando às vezes não existe uma comparação direta com essas coisas, né? Então, quando você vê outras pessoas do seu time fazendo coisas que você, caramba, eu acho que eu demoraria muito mais fazendo isso, ou você vê outras pessoas de outros times dentro da mesma empresa, né? Fazendo coisas que você olha e fica, nossa, eu queria muito estar fazendo isso, mas não de um ponto de vista de inveja, mas do ponto de vista de desafio, tá total. entendendo? Eu acho que rola muito esse síndrome do impostor em qualquer nível, seja do estagiário, passando para o sênior, passando para o diretor, para staff, qualquer coisa assim. Eu acho que sempre vai ter um pouco dessa síndrome do impostor, e a gente tem que estar constantemente bem de espírito, bem de mente, em paz de espírito, né? Para poder conseguir combatê-la e trabalhar do jeito que você consegue, né? Sem ser É afetado difícil por isso, isso. Eu tô mas aqui me comparando com você, Eric, sabe? Tipo, é isso. Eu não acho que... Sim. Não, mas é verdade, assim, eu não acho que tem nenhum momento que eu não vou estar me comparando nessa questão da interação. E é normal, Sim. acho que o principal é realmente, eu acho que o principal é entender, né? É lidar com isso. Eu acho que você não consegue evitar. Eu acho que você tem que aprender a lidar com. Exato. Mas não tô causando nenhuma síndrome de impostor em você, não, né? Ah, sim, tá sim, você é muito bom, Eric. Que absurdo! Que absurdo! Mas tá tudo bem, eu sempre Nada. sigo da linha de que se eu É tô aquele. cercado por gente Não, boa, quer pô. dizer que eu vou ficar bom também. Então, isso ajuda. Exatamente, exatamente. Tipo assim, eu não sei porque você tá com essa síndrome agora, não faz o menor sentido, porque é aquele negócio que eu te falei, que pelo menos é o que eu acredito, né? Que não tem como a gente comparar as experiências e as vivências e coisas um do outro, né? Mesmo que a gente tenha um background um pouco parecido, as coisas que a gente faz são completamente. Caramba, eu ia usar o nome da empresa. São wildly diferentes. Olha lá. Aí é Então, propaganda, cara. Isso é Pô, propaganda, pode hein? sim, não pode pode. sim. Elas são completamente diferentes. São E malucamente aí, diferentes. Pronto. E aí, tipo assim, tipo, porque, tipo assim, eu tô apresentando coisas e partes aqui da minha jornada profissional em que são muito mais bonitas e muito mais floreada e coisas do gênero, então talvez cause um pouco isso. Mas eu não vou estar falando o tempo inteiro sobre como, sei lá, no mês passado eu derrubei parte do jogo porque eu fiz alguma besteira lá em relação ao back-end, e aí parte dos dados foram perdidos, sei lá, por 5 minutos, tá ligado? Tem. Então, tipo assim, Mas isso eu acho que falta acontece. isso, hein, Eric? Ó, eu acho que é isso que ajuda também as pessoas com a síndrome do impostor, sabia? Elas também Pode verem ser. as outras pessoas falhando, né, ao redor delas. Porque, de Sim, verdade, tem muito disso, assim. A gente vê todo mundo dando certo ao nosso redor, a gente fica muito ansioso por É, não errar, né? se sentir que você E é sim, tá. por isso que sim. você fez essa sessão de Deu terapia, certo, você né? percebeu, né? É, Mas é bem isso, olha você aí. se sente para trás, né? E- Puta, o cara já tá tão lá na frente, né? E sei lá. É um RPG, é um MMO, velho. Quem começou primeiro tá na frente e você tem que correr atrás. Você fala, meu, É, que isso, Boa. sabe? E assim, eu é nem falei, importante. eu nem falei minha idade, não tem como tu saber se tu tá atrás, Já calculei a sua no idade. possível atrás. Já Hã? calculei sua idade, já calculei sua idade. Você começou a Como? Que estagiar com jogos absurdo! e você trabalhar 8 anos com jogos, você deve estar com 26 a 28 anos de idade. Não. Não pode Errou ser, não feio. pode ser, não pode ser. Não, errou feio, errou feio. Droga! Só tá vendo? Errei de novo. Eu sou pior editor do que eu imaginei que eu fosse. Obrigado. É isso. Não, não, Tá isso é um vendo? absurdo. Sempre tem como, sempre tem como. É aquela coisa que você falou, tipo, você sabe disso aí. A pessoa, todo mundo sabe disso.
Mas Uhum. tem a diferença entre você saber e você, de fato, internalizar tudo aquilo, né? Você sabe que o peixinho ali, ó, a mãe do Nemo, ela tá ali... É só um desenho 2D que morreu, mas você tá chorando ali, você tá falando, meu, que merda, né? Morreu o peixinho 2D, eu não devia estar chorando por isso, mas tô chorando. Sim. Bom, E é isso, obrigado pela sua terapia, viu, Pedro? Valeu. sessão de terapia finalizada. Sim. Talvez Muito a gente boa. volte no futuro. Aguardem para próximas perguntas. Mas essa pergunta não é tão filosófica assim. Bom, vocês comentaram bastante sobre outros game devs que trabalham com vocês, né? E normalmente, pelo que se percebe, pelo menos na minha convivência com outros programadores e outras empresas, sempre existe uma quantidade um pouco grande de game programmers na empresa, né? Sempre tem, sei lá, um, dois game designers, tem dois artistas, mas sempre tem dois, três, quatro game programmers no mesmo time. E eu queria saber com vocês como é que é como funciona isso com vocês no dia a dia, né? Como é que é trabalhar com múltiplos game devs, múltiplos game programmers e como isso rola no dia a dia? O que vocês fazem para esse trabalho fluir? Eu tô lutando ao máximo para não ser aquele senior engineer que qualquer pergunta ele responde, não, depende. Porque Mas essa é a resposta. Mas o pior é isso, essa é a resposta. Tipo, depende muito de onde você tá alocado dentro de um time, né? Então, porque isso depende muito das responsabilidades que as pessoas têm dentro de um time de game dev. Então, é super importante a gente ter mais pessoas dentro de um time, e aí o número de pessoas dentro de um time que sejam de desenvolvimento, né, que sejam de programação, varia drasticamente, né, dependendo do escopo do jogo, dependendo de quanto recurso você tem e tal, mas certamente aquele programador lone wolf, né, lobo solitário, em que ele programa tudo e sabe todo o jogo de cor e tal, não sei o quê, eles são cada vez mais raros na indústria, justamente porque é muito difícil de se trabalhar com uma pessoa assim, tá Total. entendendo? Porque na minha concepção, existem limites para uma pessoa que está nesse caminho. Quando você trabalha com bastante gente ao seu redor, você inerentemente acaba absorvendo as habilidades, né, e conhecimentos dessas pessoas ao redor de você. É um pouco daquilo que o Murilo falou na sessão de terapia, em que se eu estou ao redor de gente muito talentosa e muito habilidosa, é porque eu também sou habilidoso e talentoso, e esse espaço compartilhado, quando é um bom espaço, né, quando existe uma cultura legal dentro desse espaço, existe um compartilhamento entre essas habilidades e informações, né, esses conhecimentos. Então, isso é muito bom para o estagiário, o júnior, o pleno que está começando a fazer, que está começando ou aprimorando coisas relacionadas muito mais a código e arquitetura. E isso é muito bom para sêniores, staffs e diretores, porque eles têm com quem contar na hora de programar coisas em que eles não conseguiriam fazer sozinho. Eu não sei se eu utilizo de novo essa analogia que todo mundo fala, que é aquela do... me esqueci como é aquela analogia que usa o pessoal. Sempre o pessoal tem umas analogias com grávida, eu acho mó bizarro. 9 grávidas não fazem um filho em um mês. Isso, 9 grávidas não fazem um filho em um mês. Mas a gente consegue, tipo, de alguma forma, paralelizar, né, outras coisas que a gente pode fazer. Certamente 9 grávidas não fazem um filho em um mês, mas uma grávida só, até onde eu sei, não tem na literatura. Pode ser que tenha em algum lugar no mundo. Uma grávida só não fez 9 filhos em só 9 meses. Então, a gente consegue construir muito mais coisas junto se a gente conseguir juntar, né, essas habilidades, essas forças que todo mundo tem. Depende muito acho que realmente depende, né? Tem projetos que as 9 grávidas vão funcionar, tem projeto que você vai precisar de 4,5, tem projeto que você vai conseguir com 2, e tem projeto que você pode colocar 20 que vai continuar demorando 9 meses. Exatamente. É bem variável. E aí, falando sobre interação, pelo menos eu acho que o que eu mais foco assim, na interação com outras pessoas de programação tem a parte da paralelização total, assim, sabe? São duas pessoas que estão mexendo no mesmo código, no mesmo código, não, mas no mesmo projeto e na mesma base de código. E
O Eric pode me corrigir se eu estiver errado, mas cada pessoa que programa, ela programa de um jeito. Por mais que a gente tenha padrões, existe toda tipo a bagagem meio que na cabeça de uma pessoa como se programar, ele vai ter diferença, sempre vai. E por isso que a comunicação ela se faz tão importante, né? Ele falou muito bem de não tem mais esse tipo de lone wolves, porque não só a comunicação com outras pessoas que programam, como a comunicação com todo o time, ela precisa acontecer. E em programação, principalmente, a gente precisa se comunicar muito, assim, de coisas que estão sendo feitas, porque o que antes pode ser um trabalho que de 9 meses virou um trabalho de 4 meses, com 2 pessoas programando, ele pode virar um trabalho de 11 meses com 2 pessoas programando, porque elas gastam muito tempo tentando se entender ou tentando integrar. Então, a comunicação, ela acaba sendo muito importante. E, além da paralelização, né, com outras pessoas programando, uma das maiores vantagens de você ter pares, e eu imagino que em design sofre muito por isso, porque tem pouquíssimos pares, sofram, tô rindo de vocês, é que game programming, pelo menos a gente consegue fazer muito pair programming, que ajuda muito, de verdade, assim, tipo, tem horas que a gente solucionar problemas é muito difícil para uma pessoa só, ela consegue solucionar, mas é difícil você, às vezes, ter uma visão do todo, porque você tá dentro, né, do problema, você já tá muito dentro. E fazer pares de programação, às vezes tem uma pessoa que tá te olhando, tá com uma visão um pouquinho mais holística por fora, ajuda demais, demais. Para quem não sabe, né, pair programming, que são basicamente 2 pessoas ou mais, mas a gente costuma ser em duas, são 2 pessoas juntas, só uma delas programando, a outra costuma estar olhando, assistindo e opinando em cima, né? E a gente às vezes chama de code sharing também, em vez de pair programming. É basicamente 2 mentes pensando juntas para solucionar um problema. E, nossa, eu pelo menos falo por experiência que é uma das minhas formas favoritas de trabalhar, assim, porque eu não acho que ela só serve para resolver o problema melhor, ela serve também para que as 2 pessoas elas se sintonizem melhores. Uma entenda muito mais do processo produtivo da outra, e a base de código e a forma de trabalhar, ela se beneficia muito disso, assim, dessa troca. Massa. Show. Então, é isso, assim, uma das coisas que eu mais gosto em falar com pessoas de programação. Agora a gente vai entrar numa pequena sessão para ajudar as pessoas que querem entrar nessa indústria como game programmers. Então eu queria saber de vocês algumas dicas ou algumas coisas que vocês acham que esses futuros game programmers deveriam fazer para entrar na indústria. O que vocês podem falar aí? Game Jam, Game Jam, Game Jam. Isso aí é a dica que você dá para qualquer pessoa que entra na área de jogos, né? E para programação, principalmente, ajuda muito. Porque Game Jam te ajuda a entender o processo, a criar portfólio e a criar contatos. Então, dica número 1, Game Jam. Acho que a dica número 1, número 2 e número 3 é essa. Ajuda a criar também a ideia de que se realmente isso que você quer, né? Porque, exatamente. Entender, assim, entender se é isso que você quer, porque às vezes a pessoa pode ter uma ideia sobre como é criar jogos e coisas do gênero, na real, dentro do Game Jam, por mais que seja um ambiente muito... Ao mesmo tempo, é muito diferente do que seria dentro de um trabalho, dentro de um estúdio, né? Ou a criação de um jogo indie, ou qualquer coisa assim. Ao mesmo tempo que ele é muito diferente, ele também é muito similar. Porque os processos que vão acontecer lá são muito mais caóticos, mas o que você vai fazer do ponto de vista de programação não vai mudar muito. Só vai ser um pouco mais corrido. Mas é bom que bota você na pilha também, né? Cara, faz aí, vamos ver. Vamos ver o que você consegue nesse pouco tempo, né? Isso. E aí é bom você ir para uma Game Jam, né? Com uma mentalidade muito boa de saber o que cortar de um escopo, para você não se matar fazendo ela. E também não ficar triste, né? Se não der certo. Não, nem um pouco. Não consegui entregar, sabe? Essa mentalidade é bem importante. O trabalho do Game Programmer, inclusive, a gente ajuda todas as outras áreas a criarem asinha e a gente também tem que ir lá e puxar todo mundo pro chão. Então, é uma disciplina muito importante essa de quebrar e estraçalhar o sonho das pessoas desde cedo, que Game Programmer tem que ter, assim. Imagina, eu fazer uma Game Jam com o Pietro chega e, Eric, um fim de semana, ou então 3 dias, vamos fazer o GTA 6. Não, né? Mas aí, eu fiz, Eric, vamos fazer um jogo de Bomberman. O cara me tinha o código pronto, meteu isso em 2 horas, o negócio estava pronto, eu fiz, tá, beleza, vou dormir. Mas aí é desvantagem, porque eu já tinha
anos de indústria fazendo isso, eu tinha código, tipo, eu tinha acabado de fazer coisas que era parecido com o Bomberman. Então, Aí foi Facilidade, foda, que né? é até Aí você, bom. facilidade do aí você profissional. cheatou. Não, aí você cheatou demais. Não, mas calma, mas isso é bom, porque se você participa da primeira Game Jam, você tem pouca bagagem, você vai ter pouca bagagem do ponto de vista de programação, né? Você vai ser sua primeira experiência. A sua segunda Game Jam, você já vai ter um pouco mais. E você pode ter um pouco de código ou de conhecimento armazenado. Quando você está na sua 10ª, as pessoas digam, quero fazer um Bomberman. Você, já tem um código que faz algo parecido com isso. E você vai lá e usa. Sim. Você já E pelo aí, menos, você fez, já era, ainda é sim. seu, né? É, Não, é porque tipo, depende das regras de cada Game Jam. sim. As Game Jams que eu e o Pedro a gente participou, sempre, tipo assim, se algo que foi feito por você, por mais que não tenha sido feito durante a Game Jam, não tem problema. O que você não pode fazer é você pegar. Na verdade, até tinha uma certa regra de você poder utilizar assets de fora e tal, desde que. Enfim, tinha umas regras lá. Mas sempre, obviamente, não quebrar as regras da Game Jam que você estiver participando. Porque aí Você tá indo. Se você tá Sacanagem. querendo. Sacanagem. Se você tá querendo participar do processo e você não concorda com aquele processo, então não participa. Você procura outra Game Jam. Tá aí um negócio que não falta. Eu tenho certeza que se você procurar pela internet aí, tem pelo menos um ou duas acontecendo todo mês. Não, uma Ah, tem todo acontecendo dia. agora, provavelmente, exato. Se você abre no É, itch.io lá a lista de Game Jams, tem sempre. O que não falta é é, tema e Game Jam pra você fazer. Aí é só pensando, saindo um pouco até da Game Jam, porque eu acho que ela realmente ela é o pacote completo, assim, da primeira coisa que você deveria estar fazendo para você pensar nesse universo. É importantíssimo lembrar a diferença de pensar se desenvolvimento de jogos ele é um hobby ou se ele é uma profissão que você quer seguir, tá? Porque, de fato, trabalhar com jogos tipo, é você passar sua vida pensando naquilo ali, desgraçado é, mesmo na cabeça. sim. É, mas eu diria que, assim, agora, do ponto de vista de outras habilidades que é legal de cultivar, né, e de treinar, eu gosto sempre de pensar o que eu tô procurando quando eu tô tentando contratar alguém, né, quando eu tô pensando em ter alguém na minha equipe, por exemplo. E ajuda muito, eu acho que principalmente a comunicação, a gente falou bastante já isso sobre comunicação, e eu acho que a Game Jam ela vai te ajudar demais, demais com a comunicação, que é a experiência com outras áreas, outras pessoas. E eu diria que a programação, ela se trata, claro, de um domínio, né, da engine, que eu acho que a Game Jam ela vai te ajudar com isso, tá? Você vai poder pegar e testar engines diferentes, testar formas diferentes de trabalhar na Game Jam, mas você pode também fazer isso em casa com projetos pessoais. Sim. Tipo, porque trabalhar com tecnologia envolve muito também se manter atualizado, sabe? Então, é entender quais são as tendências do que está sendo usado hoje, porque meio que não adianta você virar hoje e falar que você faz jogo em Flash, porque vai ser bem mais raro você encontrar no mercado, tipo, espaço para isso, né? Sim. Então, com certeza usar de desculpas, né, como a Game Jam ou projetos pessoais, para você se manter atualizado, assim, com a Uhum. tecnologia. Eu acho que ajuda muito. Eu acho até que se a pessoa for fazer um projeto pessoal, ela deveria ter algumas. Como é a tradução do constraint? Algumas limitações. É, é bom ela ter algumas limitações, né, algumas restrições parecidas com a da Game Jam, justamente para você Sim, também poder treinar isso que eu falei da Game Jam, que é o limite de escopo, saber cortar sim, coisas e tal. Então, se você quer fazer um projeto pessoal, o Pietro quer fazer lá o GTA, aí a gente diz assim, vamos fazer o máximo que a gente puder dentro de um GTA ou de um jogo de mundo aberto, dentro de um mês e meio, dentro de 2 meses no máximo. Acho que é o máximo assim que eu colocaria de tempo para um projeto pessoal. E aí, depois desses 2 meses, você vê qual o produto final que você conseguiu fazer. E sim, não passar disso, né? E aí, se a partir desse projeto pessoal você quiser criar outros, acho que pode fazer sentido. Mas você colocar metas, né? Eu acredito que o de 1 ou 2 meses é o mais indicado. sim, Mas colocar tipo um ponto final para esse projeto pessoal é super importante, que é a coisa que a Game Jam faz muito bem, né? Ele sim. força, né, entregar. Exatamente. Você é responsável também por coisas dos outros, sabe? Essa é a melhor parte da Game Jam. Eu falo por mim, assim, de que é muito difícil eu lidar com projetos pessoais, porque sou só eu lá resolvendo meu problema. Eu vou falar, Murilo que se dane, eu não vou resolver os problemas dele. Só que na Game Deixa o Jam, Murilo para depois, né? o Pietro tá me pedindo ali o Bomberman, e por mais que eu não goste do Pietro, eu preciso fazer o jogo pra ele, sabe? Então, eu falo, meu, eu Sim. vou fazer o jogo pro Pietro, eu vou conseguir aqui. É,
E aí, uma última coisa que eu diria só, assim, complementando também, é participar na verdade, são mais duas, né? Uma delas é tentar deixar seu portfólio à vista, assim, ajuda muito, sabe? Você meio que criar projetos, não necessariamente um projeto bonitinho para todo mundo ver, mas tudo que você faz ajuda muito depois para quem está caçando pessoas para programar, assim. Porque a pessoa ela vai entender o seu processo de produção, assim, ao ver seus trabalhos antigos e ver a sua evolução. Então, montar esse portfólio e, se possível, expor ele ajuda muito. E, se possível, de novo, é mais um. A Game Jam ela sempre vai ajudar com tudo isso, mas você pode tentar fazer individualmente. É participar de comunidade, se possível. Tentar interagir, sabe? Meio que a comunidade de desenvolvimento de jogos ela é um ovo. E ajuda muito se você participa um pouco dela. Muito massa, muito massa. Bom, gente, agora acho que a nossa outra pergunta pode-se dizer, um pouco filosófica também. E eu queria saber com vocês. Bom, hoje, como eu e o Pietro sempre falamos, quando a gente joga outros jogos, está jogando lá na nossa sala qualquer joguinho ou no celular, a gente, quando joga, não consegue desgrudar dessa visão de game designer que a gente tem, né? Então a gente comenta que a gente joga como um game designer. Observa como é Nossa. que eles estão fazendo para. Como é que é o sistema de monetização desse jogo? Como é que é o sistema de level design do jogo? Sempre tem essa observação quando está jogando. E é difícil se desgrudar disso, né? Separar essas duas coisas, de só entretenimento com o nosso trabalho que mexe com isso. E eu queria saber de vocês, existe esse jogar como um programador? Vocês observam essas coisas e olham para o seu trabalho quando estão jogando também? Acho que com certeza. E é mais uma daquelas coisas que não sei se vocês têm isso como GD, mas se você tem como jogar um hobby muito grande e você quer realmente trabalhar com jogos como programador, prepare para mudar a maneira como você vai ver jogos para sempre. Porque para mim, tipo assim, algumas coisas que acontecem dentro do jogo é muito bom, porque algumas coisas que acontecem dentro de um jogo que para qualquer outra pessoa que esteja jogando é uma parada muito simples, eu fico maravilhado. Muito legal, Então, muito legal. Quer dar um coisas exemplo? eu tenho um exemplo muito bom e é relativamente recente, eu não sei se vocês jogaram aquele Pokémon Legends Arceus, né, Ai, legal, ainda não. do Switch. Tá, tem um mini spoiler que tipo tem a Pokédex dentro dele, ela é como se fosse um livro, e aí você ganha pontos de pesquisa dentro dela, né? Você tem pontos de pesquisas que você adquire, né, esses pontos de pesquisa interagindo com aquele Pokémon de uma certa forma. Então, por Aham. exemplo, se você captura, tem alguns Pokémons, por exemplo, tem um Shinx, e eu não sei se eu uso o exemplo físico, mas vamos lá, tem um Shinx, e aí quando na Pokédex dele, na entrada dele, tem capture ele sem ele perceber, né, tipo em stealth. E aí, quando você consegue isso, você ganha um checkbox, fica marcado lá. E Sim. aí, isso é uma parada completamente simples, é uma mecânica que você olha e você não pensa muito sobre ela e tal. Só que quando eu vejo ela como um programador, eu vejo muito mais coisas. As coisas que eu vejo são quais foram as estruturas de dados criadas para construir toda essa biblioteca de como vai ser tipo armazenado, né, todos esses pontos que você está ganhando, Nossa, como legal. foi criado todos os hooks, né, todos os triggers em Aham, todas as porque tem que ações que você colocar, faz. né? Exatamente, todas as ações que você faz dentro daquele mundo tem que alimentar a Pokédex do que você está fazendo. Então, para o Shinx pode ser capturar ele sem ele perceber. Para o Mantilex e para o Snorlax seria você alimentar ele com berries, alimentar ele com a comida favorita. Para um outro Pokémon você derrotar eles utilizando certos golpes e coisas do gênero. E em todos esses, tipo assim, eu literalmente abri a Pokédex, fui abrindo de Pokémon em Pokémon que tinha liberado até aquele momento e eu fiquei, nossa, eles colocaram um trigger aqui, colocaram outro ali, colocaram, tipo assim, vários locais de mecânicas completamente distintas têm o mesmo trigger que alimentam o metagame, que é aquela Pokédex. E aí eu fiquei maravilhado, fiquei falando do mesmo jeito que eu tô falando aqui para vocês, maravilhado e, tipo assim, super empolgado. Falei pra minha namorada, ela falou, tá, joga aí. Tipo, só continua. Foda-se, joga.
Só continua, pega a porra do Snorlax. E aí, é, Mas entendi, cara. eu Muito falei pros legal, meus muito amigos e legal. tal, mas é tipo assim, é completamente diferente como você olha essas coisas, porque você fica, poxa, como eu posso fazer isso no jogo que eu tô trabalhando? Ou como eu posso criar um projeto de hackathon, game jam, ou projeto pessoal que utilize essa mesma coisa que a Pokédex faz aqui, tá ligado? Eu falei a Pokédex em específico porque o meu foco é muito mais em metagame, mas eu acho que isso aí funciona para qualquer outra coisa. A pessoa tá jogando Dark Souls, Elden Ring, mais recentemente, e aí aquele simples fato de o pé do personagem parar na escada, no degrau correto, que é você utilizando Aiki, né, Inverse Kinematics, tipo, é uma coisa que quando eu vi pela primeira vez eu fiquei, como é que a pessoa fez isso? Eu fui atrás eu parei de jogar, fui atrás no Google só para saber o nome do termo do que o cara, como eles fizeram isso, porque Pra eu usar. realmente não sabia como era. E aí vai ser tipo assim, jogar jogos muda completamente, porque agora você fica, pelo menos eu fico querendo, como eu replico isso? Como eu faço isso? E aí é Cê, assim cê- que eu adquiro a bagagem de maluquices que eu sei fazer, ou pelo menos já escutei falar, para que quando o game designer diga, eu quero fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu digo, opa, eu já pensei nisso porque é parecido com a Pokédex do Pokémon Legends. Muito bom. É tipo você vê um pouco atrás das cortinas, assim, sabe? Você fica Sim, observando essas coisas. Porra, eles fizeram aquele sistema, mas eles tiveram que fazer aquilo ali com aquilo ali, sabe? O sim. link entre as coisas. E Muito massa. eu fico muito feliz que você usou por trás das cortinas e não o clichê de ele está olhando a Matrix, ok? Por trás da cortina é muito Ah, mais pé no Por trás das chão. cortinas, exato, mais É. bonito. É. É porque Matrix, o pessoal pensa que é programador o tempo inteiro, é complicado. Letrinhas eu verdes. estou, eu estou É, vendo onde o código está bugado. Hahaha. Assim, com certeza, né? sim. Não, eu queria dizer, para complementar, o Eric já falou bastante sobre como isso. Ele falou muito bem de como é essa visão. Eu acho que uma coisa só é que tem uma visão que todo mundo que trabalha com jogos vai ganhar, que é a visão de uma pessoa que desenvolve jogos, então desenvolve não só assistir programação, né? Então, arte, game design, eu acho que todo mundo ganha esse poder. E na maioria das vezes, eu já ouvi pessoas falando que elas perderam o gosto por jogos porque elas começam a ver de uma forma muito crítica. Só que eu acho, pelo menos, que agrega mais, sabe? É que nem você aprender a cozinhar. Eu acho que, pelo menos pra mim, agrega mais ainda quando eu vou comer qualquer prato, assim, porque você reconhece muito mais do processo e você começa a ver partes do que antes para você ia passar batido e você vê aquilo tudo e você aprecia muito mais. Que nem o Eric estava falando sobre esse sistema todo de eventos da Pokédex. É, Então, eu acho que tem essa visão que todo mundo que trabalha com jogos ganha, né? Tipo, vira basicamente uma trait da sua classe, de quando você trabalha com sim. jogos, você ganha essa visão. E pelo menos para mim tem um pouco da visão de programação, né? Tipo, nossa, eu acho que todo jogo eu vou sempre reparar na física. A física é uma das coisas que eu mais reparo na vida, assim, por conta disso tudo. Porque como eu sofro com física e como eu gosto de perceber se a física de um jogo ela tá fazendo sentido ou se ela não tá fazendo sentido. Por mais que eu odeie física, tá, gente? Mas eu ainda assim eu não consigo deixar de reparar nisso. Sério? Então, Eu pensei que é. do mesmo jeito que eu pensei que do mesmo jeito que eu olho para sistemas de metagame, como a Pokédex, como economia, coisas do gênero assim, e eu fico super vidrado nisso. Eu pensei que a sua fixação em física era justamente porque você gostava de mexer nisso. Não, Mas e é o a fixação ela contrário. é de como ela é boa, e aí eu falo assim, nossa, eu odeio, eu não quero nem chegar perto disso. Que bom que ela funciona, ou que ela não funciona aqui. Mas eu tenho uma Sim. fixação muito grande com a física das coisas, nossa senhora. Uhum. Mas É. é como várias outras coisas também, assim, tipo, é essa visão de. Normalmente, de novo, é um trabalho invisível, né? Então, às vezes, quando passou tão batido, também é um elogio. O fato de que você não reparou em nada também é um elogio, falar que o jogo ele fluiu bem, sabe? Então, eu acho que é muito isso, a gente ganha essa visão a mais, com certeza. Assim. Em programação, a É. gente obviamente vai ficar reparando em coisas como localização. Nossa, reparar em localização de jogo é outra coisa que é fácil de você perceber onde as pessoas elas estão colocando chaves de localização, onde elas não estão colocando, onde elas estão mudando fonte do jogo também. Nossa, são as coisinhas Uhum. super Ah, bestas que ninguém repara muito. sim. Então, tu falou aí uma coisa que eu fiquei em dúvida agora, que era quando um jogo não faz você pensar muito, quer dizer que ele flui muito bem, né?
Dependendo, eu acho que sim. Tu também tem um pouco disso de tipo, depois, quando tu termina o jogo, tu vai assim, nossa, esse jogo foi muito bom, não precisei pensar muito, não precisei fazer isso e aquilo. E aí tu para refletir um pouco também do tipo assim, o que foi que funcionou, que me fez me sentir tão agradável Sim, nessa total, experiência. total. Engajar, assim, né? Mas é isso, né? A gente quer chupinhar, a gente quer fazer. O meu objetivo máximo é Sim, fazer uma coisa que me divertiu como aquilo. Então, sim, eu também paro para ficar olhando e falo, nossa, isso é incrível, sim. eu quero fazer isso, sabe? Eu acho que essa sensação é similar de que eu tenho um pouco agora, porque eu tenho um pouco, né, de educação formal com game design, mas pode ser que o Murilo também tenha. Que é de quando você começa um jogo, e aí você tá vendo as coisas e tal, não sei o quê, aí você fala, isso aqui ainda é o tutorial, isso aqui ainda é o tutorial. E aí você vai, Isso, tipo, nossa, tá jogando total. por 1h30 e você, isso aqui ainda é o tutorial. Porque você sabe que eles estão apresentando coisas novas e coisas do gênero. Traduzindo coisas, né? Então, tipo assim, eu tô jogando Monster Hunter, tô na terceira hora, e aí finalmente Nossa. eles me colocam um monstro alado, e aí eles começam a explicar as mecânicas de destruir, de bater no monstro alado. Então, eu vou e falo, isso aqui é um tutorial. Tipo, Exatamente, é o exatamente. tempo inteiro isso. Persona 5, as primeiras 20 horas é um tutorial e você não percebe, sabe? Isso é muito legal, É, sabe? O jeito que eles exatamente. fazem isso, vão adicionando layers de novas mecânicas devagar, mas ainda assim é um tutorialzão grande que você não percebe acontecer, sabe? Mas eu Sim, Eu tava acho. jogando exatamente. o JRPG lá e, tipo, eu sei que JRPG ele é mais lento, mas é justamente, tem uma hora que eu virei e falei, cara, que legal, eu acho que agora eu tô chegando, tipo, no meio da história. De repente eu vejo, me mostra assim, tá aqui o tutorial de como é que pesca. Aí eu pensei, cara, não é possível que eles estão me ensinando como é que pesca e eu tô na metade da história. É uma das duas, ou eu tô no começo da história ou esqueceram mesmo de colocar essa mecânica, só colocaram no final. Isso também é outra É, coisa muito legal, que é ver o encaixe, tipo, de features. Você consegue ver feature que é bem casado e feature que, meu, isso aí foi outro time que fez, só que não tem nada a Jogaram no ver, meio. às vezes. É que nem a Gummy Ship do Kingdom Hearts, que é uma navezinha feita de blocos ali que, Deus do céu, eu não sei porque aquela feature ela existe. Você claramente vê que não é o mesmo pessoal que fez Kingdom Hearts que fez aquela navezinha ali. Você pera, passa calma. A ódio. Gummy Ship do Kingdom Hearts 1? A do 1, a do 2, todas horríveis. Isso Olha é o um shame no Kingdom Hearts. sacrilégio. A Gummy Aê, Ship conseguimos fazer Eu é uma sabia. acontecer a gameplay competição. sensacional. Eu Horrível, passo horrível, É horas. horrível, horrível. Eric. Sai fora. Eu Não, passo não, não, horas não, para não, não, conseguir o não. Rank S em todas. Nem Aí é ferrando. porque você é Necessidade viciado, disso, Eric. zero. A Completionist, o achievement platinado lá no PlayStation. É isso que eu Nossa, preciso. não, 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 Eric. Aí você me deixou triste, chateado, Não, magoado. eu sou masoquista, né? Não é o Que é sádico, não, isso? é masoquismo. Sim, sim. Porque eu tô jogando Kingdom Hearts 1 no Proud Mode, que é eu tomo uma porrada eu Ah, morro. sei como é que Esse é é o horrível. problema. É, você é Nossa, masoquista mesmo. Tá é, confirmado, tá tudo certo. O é. cara que joga The Witcher, e se ele morrer, o save apaga, né? Tá Nossa, Hardcore maluquice. Mode. Você podia Bom, jogar Pokémon no gente, Nuzlocke Mode mesmo. Manda bala nisso Eu aí, jogo Eric. Nuzlocke. Ai, meu Essa é a Deus. verdade. Desculpa agora aí. vamos para as últimas duas perguntinhas que a gente sempre faz com as pessoas e a gente queria saber de vocês duas coisas. Primeiro, para a gente finalizar, né? Um jogo que você se orgulha muito de ter feito, pode ser o jogo que você está fazendo agora ou um jogo que você já fez anteriormente, e também um outro profissional, pode ser um game programmer ou pode ser até de outra área do desenvolvimento de jogos que você acha que vale a pena as pessoas que estão ouvindo seguir para aprender mais sobre o mundo do desenvolvimento e tudo mais. Eu queria Então, dizer. Murilo, comece aí. Pode falar. Ixi, fala aí, Pedro. Não, eu só queria dizer que para Eric, a pergunta do jogo que se orgulha de ter feito só tem uma resposta, tá? Eu É sei, certo eu ou sei, errado? já sei qual É é, já certo ou sei, já sei, errado? já sei. Já sei. Vamos ver se Essa dá não é certo. múltipla escolha, não. Fala Ah, aí então, Murilinho. cara, eu gosto muito de sempre lembrar que um dos jogos que eu fiz lá na TEPS, que é o Vlogger Go Viral. Foi muito legal porque eu acho que ele foi o primeiro jogo que eu comecei a sair dessa linha de produção e eu comecei a tentar até, tipo, dar um pouco mais de pitaco e, de fato, tentar influenciar, sabe? Sentir que eu tinha um pouco mais de agência, eu não estava só programando aquele jogo e eu acho que isso foi muito gratificante, assim, e também tem o fato de que muita gente jogou o jogo assim, então dá aquele tchanzinho, sabe? De você ver um jogo na mão de tanta gente. Então, ele tem um espaço muito, muito especialzinho assim na minha cabeça, porque tanto por conta do processo de desenvolvimento, quanto pelo resultado, quanto por algumas features que eu fiz lá que, nossa, eu me senti muito, muito bem, sabe? Eu gosto muito de coisas procedurais e eu fiz uma feature ali que era procedural que eu gostei muito na época. Então,
Eu Eu diria percebo que que todas as pessoas que passaram pelo Vlogger têm esse carinho, né? A gente conversou com o Dias nos podcasts passados, ele também comentou sobre o Vlogger, e que legal, que legal. o Dias é um copião, sai fora. O blogger, eu duvido muito Ou antes você, dele né? entrar, né? Sai fora, sai fora. Caramba, agora profissional você me pegou, velho. Pô, segue aí o Vitor Pissolato. Mentira. Segue É, eu aí. @JohnZeri no Twitter. Cara, eu tenho aprendido muito, assim, nesse 1 ano e meio que eu tô na Rogue. É que eu não vou falar de game programming, sabe? Porque eu acho que é muito mais do que isso, assim, tipo. De game programming eu tenho na minha cabeça, né? Pelo menos um profissional que é muito, muito foda, você também conhece, né, John? Que é o Caio. O Pietro também conhece, que é o Caio Teixeira. Sim, sim. Nossa, eu acho Nossa, ele monstro. formidável demais, assim. É formidável, justamente eu falo foda. Ele é muito foda. Pra mim é sempre. Ele faz que nem. Tem o mesmo efeito Eric, assim, em mim, que é. Eu viro e falo, nossa, eu sou um pedacinho insignificante comparado, eu consigo chegar muito mais longe vendo essas pessoas que chegam muito longe. É, É isso. mas eu não sei divulgar informações sobre o Caio nem coisa do tipo, então eu vou Caio falar do Teixeira, Eric. procure ele nos LinkedIn da Procura vida, ele provavelmente no você acha ele. LinkedIn e você vai ver a pessoa mais foda do mundo, é isso aí. E é isso aí. Eric, tá na hora de você acertar seu jogo, Eric. Vamos lá. Então, eu tenho quantas chances, Pedro? Só uma? Somente uma. Então, é... Não, mas sem sacanagem, né? É o jogo que Claro, claro. de verdade, me orgulho muito de ter feito. Eu sei que é a resposta que o Pedro estava procurando e que ele queria e tal, mas de fato é o senhor presidente. Porque é um joguinho que eu e ele fizemos. Quantos anos atrás? 4 anos Foi atrás? 4 anos, Era, não porque foi em É, 2018. exato. 2018, né? Foi Isso. 2018. E, tipo assim, a maneira como eu explicava para as pessoas o que ele era, tipo, ele é um Tinder da democracia. Tem, ele aparece uma carta de um personagem que vem falar com você, onde você é o presidente de uma nação fictícia muito parecida com o Brasil, porém não é o Brasil. E aí é legalmente distinta do Brasil. Hum, E aí chega uma pessoa que faz parte, né, do campo político em que você é o presidente, que foi recém-eleito, e aí você tem que fazer swipe para a direita, caso você concorde com o que ele está falando em geral, ou você faz um swipe para a esquerda, caso você não concorde com o que ele está falando. É basicamente isso. Aí tem toda uma mecânica de você manter de se manter no poder, né? Através da popularidade com o grupo e tal. E aí foi um projeto pessoal que durou 2 meses. Foi feito somente por eu, Pedro, que era um programador também que trabalhava com a gente, e o Pietro como game designer. E artista também. Os três eram artistas, mas Pietro era o melhor. O que não significa muita coisa. Mas funcionou, porque era um jogo bem simples e tal. E é um jogo que eu tenho um orgulho muito grande. Eu já tentei algumas vezes parar e dizer assim, não, vou fazer o Senhor Presidente 2 e tal. Mas eu sempre, tipo, acontecem outras coisas na vida que eu acabo deixando para depois. Mas no geral, tipo assim, foi um jogo que me fez subir de level, por assim dizer, porque foi o primeiro jogo onde eu tive que fazer do zero toda uma arquitetura. Eu tive que fazer do zero toda uma arquitetura, todos os sistemas de como ele funcionaria, e eu precisei também fazer tools e tive que fazer coisas que ficariam fáceis para tanto Pietro como para o Pedro, que era o outro programador, também interagirem, né, com o código e com os parâmetros que existiam lá, né? Então, o processo de criação de cartas era todo baseado em JSON, e o Pietro ele conseguia produzir quantas cartas ele queria e fazer storylines e quests e coisas, todos através de um JSON super simples, tá ligado? Puta, muito Então, foda. é, que isso, Que política em legal. jogo, sai fora, Eric, caramba, Pietro, nossa, o cara colocou política em jogo, não, 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 deixa eu tirar Pietro, aqui, essa não. era a resposta Vou te certa mesmo? cancelar. Era essa a resposta certíssima. E assim, só para Ok. comentar um pouco mais desse jogo, é, foi muito boa essa experiência, porque realmente eu conseguia fazer cartas sensacionais
E o feedback que veio das pessoas que a gente nem conhecia, né? Porque teve situações de amigos da faculdade de Eric mandar no grupo do WhatsApp, tipo, estamos jogando esse jogo. Caraca, que legal. E do nada era, mano, esse jogo foi o jogo que eu fiz. E É a gente muito bom. recebeu feedbacks via e-mail. O melhor e-mail até hoje Meu foi Deus. quando a pessoa mandou: Olha, eu queria denunciar que esse jogo ele é claramente ou de esquerda ou de direita. Porque o desenvolvedor claramente tem um lado. A gente fez, claro, É, foi com certeza. Muito Obrigado. bom, muito bom. o melhor. Não lembro se esse foi um e-mail ou se foi Foi o um comentário. comentário na Google Play. Acho que foi um review na Google Play de, sei lá, 1 estrela. Claramente essa pessoa é de esquerda ou de direita. Mano, óbvio. Enfim. Para não entrar muito no lado político. Mas tipo, eu acho que tipo, O se você profissional, consegue. né? Ah, Desculpa, sim, desculpa. Você beleza. estava falando aí Não, não, do não. Eu só ia outro. falar que tipo, se você consegue criar um projeto, que é aquele negócio que a gente tava falando de como entrar na indústria, né, e tal, criar esse projeto pessoal, aumenta o seu portfólio, porque você consegue chegar num processo mais avançado da entrevista, né, para entrar numa empresa, num estúdio, de chegar e dizer, olha, eu fiz isso aqui tudo só. Eu fiz em 2 meses a ideação, a produção e o lançamento de um jogo que, sei lá, teve 100 downloads, mas eu lancei, tá ligado? Então as pessoas vão olhar para isso e vão dizer assim, essa pessoa tem ambição, essa pessoa ela tem garra, ela sabe o que quer, ela tá fazendo, ela tá lutando. Então isso para mim é super importante também quando eu olho para um portfólio, tá ligado? A habilidade de acabar coisas, ela é muito mais importante do que começá-las. Sim, perfeitamente. E aí, desenvolvedores que eu acompanho, eu fico em dúvida no que recomendar. Eu ia ser demagogo aqui e dizer para seguir o Murilo, Sai fora. mas se eu não puder fazer isso, é porque, tipo assim, eu olhei o meu Twitter, tipo assim, já que vocês falaram que esse era um segmento que era para pessoas que estão tentando entrar, né, no ponto de vista de game dev, né, como programador, eu procurei no Twitter quais são as pessoas que eu sigo que seriam game devs, e aí eu acabei de perceber que eu não sigo nenhum game dev. Eu só sigo game designers. Bom, Então, recomendo os game designers aí, não tem problema não, cara. se puder recomendar um, seria o Kit Burgan. Ele é um cara que fez o último jogo que ele fez, eu acho que foi o Gen Wizard Tactics. Ele tem um podcast também, mas ele é inglês, o podcast é em inglês, e ele é muito focado em jogos de estratégia. Então, se você gosta de Fire Emblem, de Advance Wars, Final Fantasy Tactics, né? Então, esse cara daí, ele tem muita dica boa do ponto de vista de game design para jogos de estratégia, e ele, como ele é um cara que faz tudo basicamente só, ele fala muito sobre game design, mas ele também fala sobre game dev às vezes. Então, falar sobre um pouco sobre máquina de estados dentro de um jogo de estratégia, como funciona a ordem de turnos e como certas habilidades de personagens desencadeiam certas ações e como essas ações devem ser ordenadas e coisas assim. Ele às vezes fala nos blog posts, né, do site dele. Então acho que o Kit Burgan é um cara legal de se seguir no Twitter, pelo menos. Show de bola, show de bola. Bom, senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Agradecer você, Eric, Murilo. Se vocês quiserem divulgar alguma coisa, estejam abertos aí, quiser divulgar o joguinho de vocês, podem falar o que vocês quiserem. E, primeiramente, muito obrigado pela participação. Valeu, valeu. Valeu. É, foi isso aí, então. Obrigado aí Galera, por me dar uma experiência de ainda conhecer também o Eric. É muito bom sempre Ah, ter contato e ver outras pessoas, né? pode adicionar no LinkedIn, já conta como experiência de trabalho isso aqui. É Já, verdade. já. Se fosse Pode estágio, adicionar. estava contando. Se Ah, fosse não, estágio, já não, meu podia ter amigo, colocado. qualquer pessoa que eu encontro da indústria pode adicionar no LinkedIn. Tô tranquilo. Pode é, abrir lá, procurar Eric Anderson É isso e aí. pode adicionar, de boa. Eu agradeço muito ter participado, gostei bastante do papo. E aí é basicamente isso. Se tiver Show. alguma repercussão, alguma dúvida, qualquer coisa assim, pode de fato ir no meu LinkedIn,
e perguntar, que eu tô sempre aberto para conversar sobre game dev, em especial sobre game engineering, né? Pô, Maravilha. galera, queria agradecer a vocês, assim, eu acho que o papo foi riquíssimo, a gente aprendeu, a gente ouviu, a gente debateu, a gente riu, e eu acho que o principal foi que, como a gente sempre fala, a gente escolhe a pauta pelas pessoas, né? E vocês são dois profissionais que realmente, para mim, são a referência na área, não só pela inteligência e pela qualidade de vocês, mas pelo quão humanos vocês são também. Isso, para mim, me importa bastante como profissional. Eu tenho memórias muito claras de vocês, tanto do que vocês fizeram tecnicamente, como momentos humanos de vocês. E eu não poderia deixar de falar isso aqui. Então, muito obrigado por estar no episódio. E, John, se quiser achar a gente, como é? Maravilha. Se você aí queira conversar com a gente, é só entrar em contato com a gente pelo Spotify. Você pode procurar a gente como Game Design de Bolso, ou pelas redes sociais, Twitter, Instagram, com o @GD de Bolso. E você vai conversar comigo, com o Pietro, pelos LinkedIns, é só procurar a gente também. E fique à vontade também de mandar um e-mail, caso você queira, para gddebolso@gmail.com. E muito obrigado por terem ouvido nosso papo. E até mais. Beijo no coração. Tchau, tchau. We're rolling deep into your underground creep. Though the center prior notice caught for you.